Então, vamos lá para o nosso vídeo. Se você sente uma névoa mental, que você está com dificuldade de concentração, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar em 7 passos como é que você pode melhorar a sua névoa mental, baseado na medicina tradicional chinesa e na neurociência. Primeiro, a gente precisa entender o que seria então a névoa mental, né? A névoa mental é quando a gente tem aquela dificuldade da gente se concentrar, quando você não consegue focar, quando você está lendo alguma coisa, você não está conseguindo absorver aquilo que você está lendo. Quando o pensamento fica lento e confuso, você pensa que você fez uma coisa, mas você não fez, ou você não consegue organizar as suas ideias dentro da sua cabeça, e esquecimentos, né? Esquecimento, onde eu deixei o celular? Onde eu deixei a minha chave? Esquecer algum compromisso, esquecer alguma reunião que você tinha, ou esquecer mesmo dados que você queria passar nessa reunião, esquecer o seu script, né? É aquela sensação mesmo da cabeça estar nublada, de você não estar conseguindo organizar as suas ideias do modo como você gostaria, do modo como você já organizou antes, né? Então, isso a gente chama de névoa mental. E a névoa mental, ela pode ter muitos fatores, né, que podem estar influenciando isso, que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente tem o Qi. O Qi, a gente já nasce com o Qi inerente nosso, que ele mora aqui no rim. Então, provavelmente você já escutou sua mãe ou a sua avó falando: ah, filha, não esfria as costas, não toma friagem nas costas. Porque a medicina tradicional chinesa também sustenta essa teoria de a gente sempre aquecer os rins, porque lá dentro mora a nossa essência. E quanto menos você agredir a sua essência, mais tempo você vai viver. Esse Ti, ele pode ser afetado por vários fatores, tipo o estresse, a má alimentação, o estilo de vida errado, né? Isso pode diminuir, e a gente já sabe, isso é comprovado pela ciência, de que isso pode ter influências na sua longevidade, de quanto tempo você vai viver. Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente evita esfriar muito esse Qi. Por quê? Porque quando a gente esfria o Qi, a gente esfria também o baço. E o baço é o órgão principal, que é do elemento terra, que vai transformar esses alimentos em energia para você. Então, uma coisa que a medicina tradicional chinesa sempre recomenda é fazer refeições cozidas e mornas. Então, ao invés de você acordar e tomar uma água gelada de manhã, que tal você tomar uma água que já foi cozida, pode até ter sido cozida no dia anterior, e você tomar essa água ao invés de tomar uma água gelada? Porque isso já vai te dar uma energia para dentro que tem um componente yang, que vai fazer essa sua energia começar a circular para começar o dia. E aí a gente adota comidas cozidas, legumes cozidos. Então, comer só salada vai fazer com que o seu Qi e o seu baço, eles trabalhem mais devagar. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você vai congelar a água, né? Então ela vai ficando, ela vai correndo mais lenta e vai se movimentando mais lentamente. E a mesma coisa acontece com a sua energia. Quando você vai comer uma salada, então vamos supor que você tem uma salada e um prato quente na hora do almoço. Começa com o prato quente ou mistura a salada junto com essa refeição morna e cozida para não desacelerar muito a sua energia. E aí também tem a questão de você comer regularmente, porque o seu corpo vai entender que de tempos em tempos aquela energia extra através da alimentação vai vir. Então, a gente na medicina chinesa, a gente evita fazer, por exemplo, jejum prolongado pulando o café da manhã. Por quê? Porque no café da manhã é o horário do baço e do pâncreas. E esses órgãos são responsáveis do baço pâncreas e do estômago, desculpa. E esses órgãos são os responsáveis pela geração dessa energia durante o dia. Então, assim, eu não sou contra jejum intermitente, mas aí eu diria o seguinte: a gente pode jantar cedo, fazer o jejum intermitente até o dia seguinte
e aí tomar o café como deve ser tomado. De preferência com alimentos monos, ah, evitar farináceos, evitar leite de vaca. Você já deve ter escutado falar sobre isso, né? O passo 2: reduzir a umidade interna. Agora sumiu meu PowerPoint. Reduzir a umidade interna. O que seria então isso? Umidade. Umidade, segundo a medicina tradicional chinesa, é uma coisa que deixa a energia viscosa. É como se ela fosse um mel, assim, uma coisa que não flui livremente como a água, né? Então, como a gente faz para evitar essa umidade que vai fazer a sua mente pesar, né? É justamente o que a gente falou anteriormente. Evitar bebidas geladas e alimentos crus em excesso, porque isso vai fazer com que a sua energia circule mais lentamente. Então, a gente vai priorizar sopas, legumes cozidos, alimentos fáceis de digerir. Sempre a gente vai tentar ajudar o Baço Pancas a transformar essa energia, para que você tenha um aporte constante de energia para conseguir seguir a sua rotina, né? Então, se você puder evitar bebidas muito geladas e alimentos crus em excesso, já vai ajudar a sua cabeça a funcionar melhor, né? Outro fator que também gera umidade, que também é bastante discutido na nutrição ocidental, é o consumo de laticínios, leite de vaca e de farinha branca. Porque isso também, além de ser já comprovado pela ciência que são fatores inflamatórios, eles também, segundo a medicina chinesa, produzem a umidade que vai fazer a sua mente ficar meio na névoa, tá? E aí a alimentação, que nutre o cérebro, é o passo 3: nutrientes que ajudam o foco e a cognição. Então, são coisas muito simples que você pode ter todos os dias. Ômega 3, que está presente no salmão e na sardinha, você já deve ter escutado falar. Nozes. Se você olhar uma noz, ela tem exatamente a forma de um cérebro. E ela nutre muito o cérebro, porque as oleaginosas, elas vão fazer o seu qi circular. Nozes, amêndoas, macadâmia, enfim, essas nozes vão fazer o seu qi circular e são também fontes de gordura boa para o nosso organismo, né? Vegetais coloridos. Todo mundo já escutou falar que o prato colorido é o prato mais nutritivo, e a medicina chinesa sustenta isso também. Quanto mais colorido, mais elementos você está nutrindo. E é lógico, se você souber a sua síndrome, se você, por exemplo, tiver uma deficiência do elemento terra, você vai precisar nutrir esse elemento com raízes, com grãos, e isso vai fazer com que o seu Qi consiga circular melhor. Lembra, a nutrição é o combustível para o seu cérebro. E aí, vamos para o próximo passo, passo 4: movimento e oxigenação cerebral. Gente, não tem como a gente não entender esse sistema, né? Se você ficar sentado muito tempo, a sua circulação sanguínea vai ficar mais lenta. Então, tem gente que fica sentado muito tempo, sente a perna inchar, sente a perna formigar, e é a mesma coisa que acontece com o seu cérebro. O sangue vai circular mais lentamente e você vai oxigenar menos. Então, qual que é a ideia aqui? Movimento. Quando você se movimenta, você recebe mais circulação, porque você precisa respirar de forma diferente. Às vezes, se você está fazendo exercício, você respira até mais rápido para você aumentar a captação desse oxigênio. E aí, se você está no trabalho, não tem tempo de treinar, caminha uns 5 a 10 minutos a cada tempo que você pode estipular de acordo com a sua rotina. E pausas ativas e alongamentos durante a sua jornada de trabalho, porque isso é uma estratégia para você não perder o foco durante o seu trabalho. Aí vamos para o passo 5:
O passo 5. Como é que então você vai fazer essas pausas de 5 a 10 minutos? Você pode até dar um sprint no lugar, dar uns socos no ar para desestressar. Porque às vezes você ficou trabalhando numa coisa que te estressou e que você fica com aquela energia acumulada dentro de você. Então, antes de você tentar fazer uma meditação, quando você está estressadão, não vai adiantar. Por quê? Porque você está com aquela energia de estresse acumulada dentro de você. Então, vale a pena você dar um sprint no lugar durante 30 segundos, ou você dar um soco no ar, gritar no travesseiro, para você primeiro descarregar a energia, para depois você relaxar. Então, como é que eu trabalho isso dentro do Zenkai Club? A gente treina a atenção e diminui a fadiga mental. Então, uma das coisas que a gente faz muito dentro do Zenkai Club é a respiração profunda. Independente de quantos segundos você vai respirar, inspirar e quantos segundos você vai expirar. O importante é você respirar também conscientemente. Não aquela respiração curtinha que fica só aqui, você está lá na tela e está respirando bem curtinho, mas sim você fazer uma respiração consciente. E aí, uma boa técnica da gente diminuir o estresse durante a jornada de trabalho é você respirar conscientemente e uma expiração bem longa, mais longa do que a sua inspiração. Porque isso está ligado ao seu nervo vago. O nervo vago, quando você faz uma expiração longa, o nervo vago é o nervo vago que regula essas situações de estresse. Quando você expira longamente, ele entende que está tudo bem, que você não está em perigo, que você não precisa imediatamente fugir de um leão que está correndo atrás de você ou alguma coisa assim. Então, por isso, a respiração consciente e principalmente a expiração longa pode te ajudar a voltar a ter foco e suportar a sua produtividade, de te ajudar a produzir aquilo que você precisa produzir, né? Então, uma técnica que eu uso muito é a técnica Pomodoro, que é uma técnica que foi criada por um italiano que tinha um relógio de cozinha na forma de um tomate. Então, ele chamou isso de técnica Pomodoro. O que que ele fazia? Ele listava as tarefas que ele tinha que fazer, mas na ordem de importância, as mais importantes em cima e as menos importantes embaixo dessa lista. E aí ele trabalhava 25 minutos focado nisso. Então, 25 minutos focado é sem celular, sem ter ninguém chamando, sem ter notificação no computador e você se concentrar naquela única tarefa. Depois de 25 minutos, você dá uma pausa de 5 minutos. Então, é 25 minutos de produtividade, 5 minutos de pausa. E isso não é preguiça, viu? É estratégia para você conseguir produzir tudo aquilo que você precisa durante o seu dia. Tem até um vídeo meu aqui no falando sobre a técnica Pomodoro. Gente, sono, né? Sono é uma coisa muito importante, né? Porque você ter um sono de qualidade vai te dar mais clareza mental. Muitas pessoas têm problema, de dormir, mas de repente tem coisas que dá para a gente, melhorar, esse ritmo circadiano se a gente mudar algumas coisinhas, que você também já deve ter escutado falar. Você tentar ir dormir todos os dias no mesmo horário. Os chineses falam que você tem que dormir pelo menos antes das 11 horas da noite. Porque daí é a hora que o seu cortisol tem que baixar e você tem que produzir melatonina. Então, assim, evitar telas 1 hora antes de dormir, criar uma rotina de sono, de você falar, não, 1 hora, são 10 horas da noite e eu quero dormir às 11, então eu vou tomar o meu chazinho, vou tomar uma ducha quente e vou ler um livro, por exemplo, ou escutar uma música, ou fazer uma meditação. Você criar a sua rotina de sono vai te ajudar a manter o foco no dia seguinte.
a gente vai evitar que a sua mente fique lenta no dia seguinte. Outra coisa importante, luz natural de manhã. Nem que seja 2 minutos de luz. Por quê? Porque isso vai fazer o seu corpo acordar e você vai começar a produzir os hormônios para você começar a produzir. Ou seja, você vai sair do estado de letargia para o estado produtivo, através da luz natural da manhã. E evitar telas antes de dormir, como a gente já tinha falado antes, né? E aí, o passo 7. O que que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de treinar o cérebro. E aí, para a gente treinar o cérebro, a concentração e o foco, não existe nada melhor do que a gente fazer desafios para o nosso cérebro. Um dos desafios que a gente pode fazer para o nosso cérebro são movimentos assimétricos com as mãos, né? Então, por exemplo, você fecha uma mão e abre a outra. Aí você fecha uma mão e abre a outra. E quando você tenta aumentar a velocidade desse exercício, você tem que se concentrar no que você está fazendo. Você está treinando o seu cérebro a fazer, a se concentrar. E isso cria novas conexões. Isso vai falar para o seu cérebro: olha, eu preciso me concentrar. E toda vez que você for se concentrar, ele já vai ligar essas conexões. E isso é uma coisa muito legal, porque o cérebro é plástico. Ele forma novas conexões mesmo em idosos. Tem gente que fala, ah, não, porque por causa da idade, eu estou muito esquecida por causa da idade. Mas isso, na verdade, é um mito. Não existe, você sempre pode fazer novas conexões cerebrais. Então, vamos fazer um outro exercício aqui que você pode até fazer no escritório, você pode fazer na sua casa todo dia, tá bom? Vamos imaginar que uma mão aqui, ó, é um copo e a outra é uma mesa. Só que aí a gente vai desenhar o copo e a mesa ao mesmo tempo. Percebe como o seu cérebro ele começa a acordar e começa a pensar, ele começa a se concentrar. Esses exercícios todos estão no meu curso Neurozencai. Por quê? Porque eu quero te ensinar a ligar o modo concentrar do cérebro para você fazer o que você precisa fazer no trabalho, né? Então, esses exercícios eles te ajudam a se reconectar com o seu cérebro e ganhar resistência com a distração. Às vezes você está trabalhando e alguém te chama, pronto, você perdeu o fio da meada. Você já não sabe mais o que você estava fazendo, não sabe onde você tinha parado. E isso é um treino para o seu cérebro. Você consegue criar novas conexões para, para se concentrar e diminuir a sua névoa mental. Então, agora, esses são os 7 passos para diminuir a névoa mental. Então, segundo, vamos resumir, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, é importante que você alimente o seu corpo com os alimentos certos e que você não crie essa umidade. Então, vamos lá. Alimentos cozidos, não comer muitos alimentos gelados, ah, evitar tomar água muito gelada, nozes, ômega 3, salmão, sardinha. Você pode até ter complementos de vitamina B, que também ajudam no raciocínio. Então, comer uma carninha de vez em quando, evitar muitos laticínios, muito leite de vaca, evitar a farinha branca. Todo mundo já escutou falar, porque não é bom comer pão. Por quê? Por causa da farinha branca. Porque isso cria umidade. Realmente, no tipo. Então, talvez colocar aí um pãozinho mais integral. É lógico que de vez em quando não vai ter problema. Você pode de vez em quando comer uma pizza, come um pão francês, mas enfim, procurar no seu dia a dia evitar esses fatores que trazem umidade. Quando for comer salada no almoço, no jantar, então, come a salada depois do alimento quente ou junto com o alimento quente, porque só isso já vai ajudar o seu baço a trabalhar melhor e a distribuir toda essa energia que você está comendo e transformar essa energia em energia nova, né? Então, essas foram estratégias práticas
e complementares. Ou seja, você não precisa mudar o seu ritmo de vida para você aplicar essas dicas que eu te dei. Então, a ideia desse vídeo foi te dar algumas dicas práticas e aplicáveis, que você não precisa mudar a sua vida inteira para ter mais energia no cérebro e diminuir a sua névoa mental. E se você quiser mais exercício para ativar o cérebro, eu tenho um curso que é o Neurozenkai, que são só práticas. Não tem teoria, eu não vou ficar explicando sobre o que acontece no seu cérebro, mas eu vou te dar aulas práticas para você usar no dia a dia para melhorar o seu foco e a sua concentração. E se você achou legal a ideia de pausas inteligentes para melhorar a circulação e para melhorar a sua produtividade, também tem os Zencaiofas. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero ter podido te ajudar com essas dicas que são fáceis e rápidas de aplicar. E a gente se vê no próximo vídeo.